Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, segunda live sobre o mesmo assunto, falando sobre os tipos, os traços de caráteres que têm mais facilidade para ganho de peso. Aliás, vamos falar hoje sobre dois traços de caráter, né? Então falamos na primeira live sobre o traço de caráter oral, que é o traço de caráter que mais ganha peso e que quando perde peso, recupera o peso se estiver na dor. Nós temos que sempre lembrar isso, não é ruim ter o traço de caráter oral, de forma alguma. Todos os traços de caráter são maravilhosos, só que eles têm que estar no recurso, eles são maravilhosos e estão no recurso. Se estão na dor, eles podem inclusive nos adoecer, não só nos deixar acima do peso, que também pode e deixa muita gente acima do peso quando nós estamos na dor do traço de caráter, mas mais do que peso, nos leva para a dor. Quantas pessoas nós conhecemos aí, que são pessoas jovens ainda, que estão com doenças, pressão alta, colesterol alto, dor no corpo inteiro, um monte de coisa que está sentindo por aí e não deveria estar sentindo tanta dor, não deveria estar tão doente, né? Olha só, primeiro nós vamos entender um pouquinho, já falei sobre isso, é só para colocar um pano de fundo aqui, o que seriam os traços de caráter, né? Então eu falei na outra live, vou repetir muito rapidamente para a gente ir falar hoje sobre o traço masoquista e o traço de rígido. E o seguinte, quando nós estamos sendo formados desde lá do útero até aproximadamente 5 a 6 anos de idade, nós estamos com uma explosão, né, elétrica dentro do nosso corpo, do nosso desenvolvimento. É o processo natural nosso, né? São muitas conexões, são muitas sinapses sendo formadas. É como se tivesse energia para cima e para baixo. Nós estamos como se fosse um vulcão humano ali sendo formado, desde ali, o primeiro momento mesmo ali dentro do útero da nossa mãe. Para que isso se organize, para que essa energia toda se organize, essas sinapses todas, né, elétricas se organizem, existe um processo muito lindo que Deus deixou para nós, chamado mielinização, que nada mais é, entendendo de uma forma mais didática aqui para nós, seria uma capa, é como se fosse uma capa de borracha num fio desencapado. Então essa capa de mielina é chamada de mielinização, que começa no cérebro e vai descendo ali pela cervical, lombar, até chegar na região sacral. Quando está ali por volta dos 5 anos de idade, já fechou esse processo, 5 no máximo 6 anos de idade. Mas começa no cérebro, dentro da barriga da nossa mãe. E traumas que acontecem nesse período, porque nós estamos numa vida normal, nós temos pais normais, então não são perfeitos, não são sem defeitos, né? Então, problemas que acontecem com os nossos pais, eles trazem traumas para nós. A forma como nós, enquanto bebê ou como criança, a forma que nós encaramos o que aconteceu conosco na nossa história de vida, traz para nós traumas e registra. E se estiver mielinizando, né, estiver passando a capa de mielina naquela altura, naquele momento, ali eu posso desenvolver uma forma de lidar com a vida. Porque o objetivo nosso é um pouco de conhecimento e um pouco de estratégia, algumas dicas práticas que eu vou dar para vocês aqui até o final, pode nos tirar da dor e levar para o recurso. Então, por que Deus permite que isso aconteça, né? É tão interessante isso, Deus é tão perfeito, que até nas dificuldades, né, a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu e você temos um propósito para cumprir aqui na vida. Olha que coisa mais linda, nós temos um propósito. Esse propósito, ele precisa de ferramentas que o nosso jeito de ser, o nosso caráter, os traços nossos, quando no recurso, eles são capazes de nos levar a fazer o que nós precisamos fazer. Então algumas pessoas pensam, como é que eu faço para deixar de ser oral? A pergunta não é essa. Ninguém deixa de ser oral, ninguém deixa de ter um outro traço. O que nós fazemos é sair da dor do traço e passar para o outro lado, que é a dor do recurso. Então você pode imaginar facilidades para fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa facilidade, a zona de facilidade é quando eu estou no recurso. E a dor do traço é o que traz a doença. Então eu posso estar na dor, na doença, ou eu posso estar na zona de facilidade. O que vai determinar isso é eu entender como eu funciono e respeitar como eu funciono. Entregar para mim o que eu funciono. Porque muitas vezes nós podemos passar uma vida inteira machucando o nosso traço de caráter. Nós precisamos, por exemplo, quem precisa de contato com pessoas e se obriga a viver reclusa ou viver presa em alguma situação, não tem contato, não tem abraço, não tem carinho das pessoas. Se eu sou oral, eu preciso disso.
E se eu não entrego isso pra mim, eu vou colocar o meu traço oral na dor. E pode ser uma dor tão profunda que pode gerar doença. É aí que tá a questão, né? E eu até o final eu vou dar dicas práticas, o que fazer, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação, pra gente viver melhor, viver mais feliz e viver no nosso recurso e longe, o mais longe possível da dor. São 5 os traços de caráter. Como eu disse, começa no cérebro, na mielinização no cérebro, dentro da barriga da nossa mãe, no período fetal ainda, e vai até os 5, 6 anos de idade. E vai formando 5 traços de caráter. Atenção, todos nós temos os 5 traços. Todos nós temos os 5 traços. O que faz então a diferença entre eu e você? O percentual que cada um tem. Então, eu tenho todos. E os nomes são estranhos. Não fica preso nos nomes, não. Por exemplo, o terceiro traço a se formar chama psicopatia, psicopata. Mas não é psicopatia, doença mental. Não tem nada a ver. O masoquismo é o quarto, o masoquista é o quarto a ser formado. Mas não tem nada a ver com a doença. Não é desvio de caráter. É formação de caráter da personalidade. Tá bom? Então, não tem nada a ver. Não é doença, não. É só o jeito de funcionar. Então, todos nós temos todos. Quais são os traços, então? Primeiro a ser formado é esquizoide, dentro da barriga da nossa mãe. O segundo a ser formado, eu falei na última live, é o traço oral. É formado no período da amamentação. É assim que a gente nasce, até ali 1 ano de idade mais ou menos, o traço oral. Tem muito a ver com desmame. O terceiro traço é formado quando está na região já, aqui na região torácica, né? É o psicopata, mas não é a doença, só para reforçar. E depois o masoquista, é quando já está na região lombar e tem a ver com desfraude. E o quinto traço é na região sacral e tem a ver com o início da sexualização. Presta atenção, quando eu falo início a questão da sexualidade, não é prática de forma alguma, eu estou falando de uma criança de 5 anos. Eu estou falando é só dela perceber que, por exemplo, quando ela pega ali na parte íntima, sente um choquinho diferente. Então ela não tem consciência disso, não é prática de sexualidade, de forma alguma, nunca, nunca, nunca. É só uma percepção. Naquele momento que está ali na região sacral, ela começa a perceber que o menino é diferente da menina. Que quando ela toca ali, ela sente uma cosquinha que ela não sentia antes, ela começa a perceber. A energia está naquele momento porque está terminando a mielinização na região sacral. Esses são 5 traços de caráter. Esse último é o rígido. E nós temos todos os traços de caráter. Nós temos os 5. Só que nós temos em percentual diferente. Então, para isso, você precisa fazer para você saber o seu percentual, você tem que fazer uma análise corporal. Então, com a análise corporal, você descobre quais são seus traços que têm mais força com você e menos. Por exemplo, quando eu fiz a minha análise corporal, eu descobri que esquizoide eu só tenho 7%. Então é como se fosse 7% do meu dia eu sou esquizoide, é muito pouco. Então eu tenho que dar uma atenção menor para ele, mas eu tenho 28% de rigidez, 28% de rígido. Então eu tenho que dar atenção para esse lado meu, porque 28% do tempo eu sou rígida. Eu tenho também 28% de oral. Então se eu não cuidar desse oral, eu posso adoecer o oral. E quando é que eu entro para a zona de doença? É quando eu tenho mais de 50% dos meus traços na zona da dor. Quando eu estou sofrendo, não estou cuidando, eu tenho mais de 50% na dor, essa dor me leva para um início de doença. E o mais triste de tudo é o seguinte, por não ter consciência ou por não se priorizar, até por se abandonar, tem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão com todos os seus traços na dor. Quando eu estou com todos os meus traços na dor, certeza absoluta, eu já estou doente. Então é esse que é o desafio. E eu tenho uma proposta, inclusive, para fazer no final aqui para vocês, porque eu tenho uma ideia muito bacana, já estou começando já a trabalhar com isso, que é onde o que a gente pode fazer de tirar os traços da dor e levar um por um para a zona do recurso, para a vida ficar bacana, né? Vamos falar hoje do traço masoquista. Na última live que eu falei do oral, eu falei quando se forma, já falei aqui quando é que o masoquista também se forma, as características físicas, mais ou menos, que é só uma análise corporal para você saber exatamente, mas eu vou dar
algumas dicas aqui de como você identificar se você tem mais esse traço masoquista ou não e qual é o comportamento desse traço masoquista. Lembrando que não é a doença, não é um problema, não é que você seja masoquista, é só um traço de caráter, tá bom? Então vamos lá, quando é que é formado então o traço masoquista? É no desfraude. Então quando a criança ela está sendo iniciada ali o processo de ir no banheiro, de saber usar o piniquinho, de saber a hora que ela vai fazer cocô direitinho para tirar a fralda, é o desfraude. Esse é o momento que pode e acontece muito do trauma. E como é que acontece esse trauma aí? O trauma do desfraude é o seguinte: com todo carinho e amor, eu falo que eu criei 3 filhos, a gente faz até sem perceber. Você espera que a criança te avise, porque ela já sabe falar. Ela tá ali por volta dos 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 até 3,5. Ela já sabe falar. Você já explicou pra ela como é que usa o piniquinho. E na hora que menos espera, ela faz na calça. Ela faz na fralda. E aí como é que a mãe fala? Meu filho, minha filha, por que você não chamou a mamãe? Por que você fez isso? Então a criança não tem controle dos esfínteres. Não tem controle. Ela sim, ela já sabe o que é cocô, ela já sabe o que é xixi, mas a criança não tem como saber a hora que tá chegando. Sabe o que é controle dos esfínteres? É assim, eu tô com muita vontade aqui agora de ir ao banheiro, mas eu sou adulto, eu seguro. Porque você tem controle dos esfínteres. A criança, no início do desfraude, ela não tem esse controle. Ela sabe, mas ela não controla. Inclusive, uma dica boa aí, se você tem filhos pequenos, um momento bom para saber se ele já tem controle dos esfínteres, é a hora que a criança consegue subir uma escada sozinha, sabia? Essa é uma boa dica. Ou então ela pula e fica em cima dos 2 pés. Quando a criança faz isso, ela já está ali com o controle dos esfínteres, mas normalmente o desfraude acontece antes. E às vezes o irmãozinho grita, né? Mãe, vem limpar o Joãozinho aqui, que o Joãozinho tá fedendo, ele tá cheio de cocô. E aí então, essa humilhação, essa é a dor do masoquista. A humilhação do desfraude faz com que ele segure. Segure por quê? Porque como ele não tem um controle do esfíncter, ele usa o corpo inteiro pra segurar, pra não dar merda, pra não acabar em merda. E ele vai fazendo isso tantas vezes que ele aprende o quê? Ele aprende a segurar. Ele se torna forte como se fosse um tronco, de tanto que ele segura. Como é que nós podemos olhar hoje para o nosso corpo para a gente perceber onde é que estão os traços de masoquistas? Todos nós temos, um pouco ou muito, tá bom? Todos nós temos, mas tem gente que tem muita, né? Pode ser um traço principal aí. Então, por exemplo, pessoas que têm bruxismo é um sinal de que ele é ali um masoquista. Pessoas que têm um rosto quadrado, sabe? Não tem gente que tem retinha aqui assim e assim quadrado, tem gente que é quadradinho aqui também. Esse é um rosto mais masoquista, com traços mais masoquistas. Tem gente que tem ombro, você vê que o meu ombro é um pouquinho caído, tá vendo? Esse é o ombro oral, é um pouquinho caído aqui assim, ó. Dá a impressão que se colocar uma bolsa cai, né? O masoquista, ele é retinho aqui assim, ó. Não tem gente que é retinho, que parece até que tem uma ombreira, de tão retinho que é. Essa pessoa tão retinha, ela é uma pessoa que tem esse traço do masoquista. Tem pessoas que têm o corpo quadrado. Não tem a impressão que é todo quadrado? Tanto mulher como homem tem muito isso. E um sinal muito forte é quando tem o bumbum pra dentro. É como se tivesse feito tanta força que ficou com o bumbum ali pra dentro. Tem pessoas que você olha assim, parece que não tem bumbum. É tudo quadrado inteiro. Esse é um corpo bastante masoquista. As pernas do masoquista, ele parece mais um tronquinho de árvore do que pernas mesmo. Diferente, por exemplo, da perna do rígido, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma perna torneada. A perna do masoquista é forte e é reta. É toda retinha, ela não tem um contorno, né? É como se fosse um tronquinho de árvore. Essas são algumas características físicas. Tem muito mais coisa, claro que não dá pra falar tudo aqui, nem é só pra identificar um pouco o que seria o corpo, um corpo mais masoquista. E esse corpo é o comportamento dessa pessoa que tem um masoquismo mais forte, que tem esse traço mais forte dentro dele. Como ele foi treinando para segurar, ele aprende a segurar. Só que ele segura tudo. Esse que é o problema do masoquista. Ele segura tudo. E ele vai segurando. Ele começa segurando o corpinho para não sair um cocô. E aí ela começa a segurar o choro. Começa a segurar a raiva. Daqui a pouco ela está segurando, quando fica adulto, o problema dos outros. Eu até coloquei um post, não sei se vocês viram, da mulher, como se fosse a Mulher Maravilha, né? A super mulher, a Xena da vida moderna. Que na verdade não é aquele mulherão todo que a gente vê no filme. Na verdade, a mulher forte de hoje é uma mulher tronco. É tronco.
Ela vai engordando, ela vai ganhando peso e ela vai segurando esse peso. Porque ela foi se convencendo ao longo da vida que ela tem que segurar tudo, que ela tem que aguentar tudo. Então, uma característica top da pessoa que tem mais masoquismo, né, é mais masoquista, ela é forte. Quem não quer ser uma pessoa forte, né? Ser uma pessoa frágil, talvez você não queira. Mas só que tem que ser forte para as coisas que são interessantes. E não ser forte para tudo. A pessoa que começa a não ter essa percepção e começa a ser forte para tudo, ela começa, inclusive, a ser, por exemplo, a mulher, ser mais forte que o homem. Tem muita mulher que é mais forte do que o homem. E por que ela é mais forte do que o homem? Será uma coincidência? Não. É porque essa mulher foi aprendendo a ser tão forte, ser tão forte, ser tão forte, que ela escolheu para marido, ou para companheiro, para a vida toda, uma pessoa frágil. Então, normalmente, lá no filme, a Xena casa, acho que é com Thor, parece, né? Então, a Xena, que é a mulher maravilha, a mulher poderosa, a mulher toda, a heroína lá, ela encontra um homem mais forte do que ela, mas isso é só no filme. Na vida real, a mulher que tem um traço muito forte de masoquismo, ela encontra um homem mais frágil do que ela, para ela se continuar na posição de aguentar tudo, de fortuna, de grandona. E aí, o corpo, ela tem que combinar com essa estrutura mental. E ela vai deixando o corpo cada vez maior para aguentar tudo o que ela pensa que ela precisa aguentar. Então, o que nós podemos fazer dessa situação? O que nós podemos fazer com essa mulher tão forte, que vai sendo tão forte que chega a adoecer no final? E ela é tão forte que ela não cuida dela, porque ela tem que cuidar de todo mundo. Porque ela começa a cuidar de umas pessoas e vai de outras e vai, daqui a pouco ela está cuidando de muita gente e ela vai segurando isso. Ela vai segurando. E ela é aquela pessoa que dá a impressão que ela vai explodir a qualquer momento. Tanto que é muito comum essa pessoa, quando ela está insatisfeita, ela chega a reclamar, ela não reclama, ela explode. Porque o masoquista segura tanto, que quando ela vai falar, ela não consegue falar mais ou menos. Ela dá uma explosão em cima das pessoas. Então, a pessoa que tem um perfil masoquista maior, quando ela descobre que ela tem esse perfil mais forte, o que ela precisa fazer? Ela precisa olhar para as coisas que ela está segurando e ela tem que decidir o que ela quer segurar de verdade. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa tenha filhos pequenos ainda. E aí ela fala, não, eu tenho que ser forte porque os meus filhos são pequenos, isso é lícito, tá tudo certo. Mas e quando eu estou segurando os problemas das amigas, dos amigos, os problemas dos primos, dos tios, dos pais? Quantas pessoas são tão fortes que resolvem cuidar dos pais? Que se acham mais fortes que os pais. E começa e inverte os papéis. A coisa mais pesada que pode acontecer para nós é inverter o papel e ser pai dos pais. Aí você fala, Andréia, às vezes os pais precisam. Na maioria das vezes, essa é uma dinâmica doente. Na maioria das vezes, os pais não precisam tanto assim, não. Na verdade, existe uma relação de dependência emocional e codependência. Então, é um que precisa depender do outro e o outro que precisa ser precisado. Então, são relações doentes e pesadas. E quanto mais o masoquista pega peso, mais ele endurece isso aqui, ó. E aí vem aquelas tensões, né? Então, se você tem sentido muita tensão aqui em cima, nas costas, pode ser um sinal de que você tem masoquismo alto. E você está segurando a barra mais do que você precisa. Mais do que você aguenta, inclusive. Então, essas pessoas, elas vão formando um corpo que combina com as obrigações que ela se impôs durante a vida. E agora ela precisa deixar algumas coisas. Então, o masoquista, ela não tem que ser frágil. Não tem que ser fraco. Ele é forte, inclusive essa é uma característica bacana dele, ele é forte. Só que eu tenho que saber para que ele deve ser forte. O que vale a pena na vida dele ser forte e o que não vale a pena, que está fora do escopo. E que ele vai ter que agora abrir mão e deixar algumas pessoas, algumas coisas ou algumas situações para outras pessoas, porque não é dessa pessoa. Então isso aí é um processo que depois que você consegue tirar das costas, vai relaxar isso aqui. Você vai tirar esse peso. É como se fosse uma mochila muito pesada que está em cima de você. E você pode ficar livre, você pode ter uma vida mais leve. O masoquista, ele tem uma dor e tem um recurso principal. A principal dor do masoquista é a humilhação. Lembra
desfraude, fez cocô na roupa, chamaram atenção, ele foi humilhado. Foi humilhado na frente dos coleguinhas às vezes, dos irmãos, da família inteira. Às vezes tá a família reunida e alguém grita, ah, fulaninha aqui fez cocô. E ele passa uma vergonha na frente de todo mundo. Então a dor do masoquista é a humilhação. E hoje, esse adulto, ele faz tudo para não ser humilhado. Ele se mata para não ser humilhado. E ele tem um grande recurso. O recurso do masoquista é que ele consegue fazer a consolidação das coisas. Ele consegue fazer tudo bem feito. Porque, inclusive, o masoquista, quem tem um traço forte masoquista, ele é lento. Ele é mais devagar do que a maioria das pessoas. Por quê? Para não dar errado, ele garante que as coisas têm que ser muito certinha. Então, o masoquista, ele é processual. Ele quer uma coisa, depois dá outra certinha, ele tem um processo para que tudo dê certo, para que não dê merda. Então ele garante que tudo dê certo. Então ele é consolidador, isso é uma coisa muito bacana, quando ele está no recurso. Então ter um masoquista por perto é garantir que as coisas vão dar certo, isso aqui é muito bacana, isso é muito legal. Tanto na família, quanto em tudo, nas relações, em tudo, é muito bom. O masoquista é extremamente fiel. Se ele pegou uma causa, já era. Se ele tá com a pessoa, tá com a pessoa. Ele é extremamente fiel. Mas se ele estiver na dor, ele acaba se vendendo para não ser humilhado. Ele acaba se confundindo, ele não sabe nem quem é ele mais, porque ele tem a dor da humilhação como dor principal. Então ele sofre com medo das coisas darem errado, porque ele tá na dor. Então, outro dia, conversando com uma pessoa que tem um traço bem forte, masoquista, eu estava fazendo um atendimento com ela, e ela, um traço bem forte mesmo de masoquista, e eu percebi que ela aguentava nas costas os irmãos, aguentava os pais, sabe quando aguenta tudo, ela é a pessoa fortuna, e ela é grande e forte, bem acima do peso mesmo, né? Porque o traço masoquista é um dos traços que tem tendência para o excesso de peso, para a obesidade. E aí, ela perto de mim, ela fica grandona e eu fico pequenininha, né? Porque eu sou magra. Eu falei assim, como é que seria pra você ter o corpo assim, né? Usar 38, ser pequena, magrinha assim, como é que seria? Aí ela falou, sem pensar assim, rapidinho, ela falou assim, acho que você não daria conta do que eu dou conta. Olha só que clareza, né? Sem sentir, ela deu. Só que ela não percebeu, no que ela falou, ela percebeu o que ela tinha falado. Ou seja, se ela emagrecer, ela fica com um corpo que não dá conta do peso todo que ela precisa carregar. Então é preciso abrir mão de alguns pesos para conseguir abrir mão do peso físico, do emagrecimento. Porque essa pessoa, se ela faz uma bariátrica, se ela faz uma dieta, se ela faz alguma coisa que funcione, tire o peso dela, o peso novo, o magrinho, não combina com o peso que ela se propôs na vida. O que ela faz? Ela recupera o peso, porque o peso físico tem que combinar com o peso da vida que ela está carregando. É muito pesado. Muito difícil, né? Então é muito triste que você precise manter um corpo grande para dar conta de todo o peso que você foi acumulando durante a vida. Então agora você precisa de uma ajuda para retirar esse peso aos poucos, até você ficar só com o peso necessário para você ter uma vida plena. Só isso que é necessário para você, né? E o segundo traço de caráter que eu queria falar hoje é o traço rígido. Os traços de caráter que mais tem problema com peso é o oral e o masoquista. Esses são campeões. Mas tem um que, se tiver na dor, também pode trazer o excesso de peso, que é o traço rígido. O rígido normalmente não tem excesso de peso, mas se ele tiver na dor, ele pode ter esse excesso de peso. Vou colocar algumas características aqui do perfil do rígido, para você ver se você tem esse perfil alto ou se não tem, né? O rígido normalmente é harmonioso. Você olha para o rosto do rígido, é um rosto que é bom olhar. É gostoso de ver a pessoa, assim, é agradável ver. O rígido normalmente tem essa marca aqui, ó, que depois pode até fazer tem gente que faz bichectomia, né, que é tirar a gordurinha aqui para ficar fundo. Esse é um traço natural do rígido. O rígido tem um olho muito bem desenhado. O rígido, ele tem um corpo com formato de violão para as mulheres, né? Os homens têm um corpo também mais definido. A perna do rígido é aquela perna bem definida. Então o rígido é isso aí. E o rígido, por que ele não tem muita tendência para o excesso de peso? Porque o perfil rígido, ele gosta de ser bonito, bonita, gosta de chamar atenção. O rígido gosta de palco, o rígido gosta de brilhar. Então, se tiver que ir para uma academia, ele vai. Se tiver que fazer uma dieta, ele faz. O rígido, ele paga o preço para ficar bonito. Essa é a verdade.
Então, normalmente, o perfil rígido, ele não fica com excesso de peso por conta disso. Mas o que acontece com esse perfil rígido que pode trazer essa obesidade e esconder esse corpo mais definido? Principalmente o abuso sexual. Então, o abuso sexual sofrido na infância traz a sensação de abandono do oral, muito forte, porque foi abandonado por quem poderia cuidar dele, que no caso seriam os pais ou cuidadores, mas também o rígido, o perfil rígido é formado no momento, na última parte da mielinização, que é onde está na região sacral, que é onde está percebendo a sexualidade ali começando a aparecer, né, os choquinhos ali nas partes, né, íntimas. Então, nesse momento, se a criança ela sofre abuso sexual, ela trava em relação à sexualidade. E muitas pessoas, gente, isso eu falo, eu tenho 15 anos de trabalho com emagrecimento, eu já perdi as contas, principalmente de mulheres, que me falam que ganham peso para esconder o corpo. Falo de outra forma, mas seria mais ou menos isso. Não que a pessoa com excesso de peso não seja atraente de forma alguma, mas para a pessoa, a cabeça da pessoa, se ela tiver muito acima do peso, ela se protege de homens, se protege do sexo oposto, se protege de abuso sexual, se protege dessa situação que é uma dor não curada na infância. Mas assim, muita gente, mas não é um caso, 2 casos, 10 casos, não, é muita gente que mantém o excesso de peso como uma proteção, a obesidade como uma proteção, para não chamar a atenção de alguém que possa de novo ouvir aquela presença do abusador, né? A pessoa de um abusador ali, para fazer ela sentir a dor que ela já sentiu na infância. Então, nesse caso, você vê, por exemplo, às vezes, pessoas que têm um excesso de peso bem considerado e o aspecto violão nas mulheres, não tem? Aquela pessoa assim que é bem acima do peso, mas tem um aspecto violão. Ali nós temos uma rígida na dor. Uma rígida na dor. E a rigidez, essa mulher, homem também, mas principalmente a mulher, quando ela tem um perfil rígido e ela tem um corpo que ela acha que não está bacana, que não está batendo com o que ela tem vontade, ela não está mostrando, né, esse violão bem feito, esse violão bonito, bacana, ela entra num processo de sofrimento tão grande que ela pode, inclusive, normalmente assim, a rígida que está com muito excesso de peso, normalmente, junto com isso, ela está com um casamento ali, talvez, às vésperas de uma falência. Às vezes nem vai ter separação, não sei o que é mais triste, né? Mas às vezes vão ali juntos, como diz, né? Até que a morte os separe. Casamentos mortos, que ninguém faz nada para recuperar, ninguém faz nada para corrigir o que precisa, mas vão empurrando com a barriga. Sexualidade não existe nesse relacionamento, ou então existe como forma de obrigação. Então tem muitas pessoas, isso acontece mais com as mulheres rígidas, né? Que estão tão na dor, que ela nega totalmente a sexualidade. E diz, isso não é importante, isso já tô com uma idade que não precisa mais, ou então isso aí é ilusão, e vai dando 1000 desculpas em cima da sexualidade. Sendo que nós sabemos que Deus deixou a sexualidade como completude para uma vida plena, faz parte de uma vida plena, uma vida saudável, sexual. E as pessoas negam tanto, essas pessoas que estão na dor, negam tanto a sexualidade, destrói o casamento, pode terminar o casamento, ou eles podem se acabar dentro de um casamento que não acaba, que ficam juntos ali até que um dos dois morra e dê alívio para o outro, é muito triste dessa forma mesmo. Então essa rígida, quando ela cuida do peso, quando ela consegue recuperar o peso ideal dela, consegue recuperar a autoestima e tudo isso, o casamento automaticamente, ele pode sofrer um reviravolta e pode lhe recuperar, porque na verdade o problema não era o casamento, o problema era a relação dela com o corpo dela. O corpo começa dando sinais de que tem coisas para serem consertadas. Se essa pessoa não sente, não ouve esse chamado e não faz o que tem que ser feito, vai para a doença, vai para final de casamento, depressão, doença de todo tipo diferente. Por quê? Porque o corpo conseguiu adoecer ele mesmo e adoeceu também a mente. E aí nós temos aí casos e casos dessa situação. Então, mexendo aí nessa pedrinha, né? Das pedrinhas dos 5 traços de caráter, nós podemos então trazer para a nossa vida uma vida plena, porque nós temos recursos de sobra. Então, a pergunta para terminar a nossa reflexão é: não é como eu faço para ser menos masoquista, não é o que eu faço para ser menos rígida, menos oral, menos psicopata ou menos esquizoide. A pergunta é: como sair da dor do meu traço? Eu saio da dor do meu traço
quando eu entendo quais são as minhas necessidades. Eu entendo o que eu preciso e eu entrego o que eu preciso para o meu corpo. Por exemplo, o esquizoide, ele precisa muitas vezes de se isolar. O oral, ele precisa de conforto, ele precisa de abraço, precisa de gente. O psicopata, ele precisa estar no controle, governando, liderando pessoas, fazendo negociações. Ele precisa de um lugar que dê espaço para ele fazer isso. O masoquista, ele precisa usar a força dele para consolidar o que faz sentido na vida dele, da família dele, dos projetos dele. E o rígido precisa de brilhar. O rígido precisa de palco, precisa de aplauso, precisa sentir bacana, sentir que tá fazendo sentido a vida dele no mundo. Então, cada um precisa de uma coisa. Isso aí é em linhas bem gerais e bem resumidas, mas cada traço tem as suas especificidades. E a proposta que eu tenho agora é o seguinte, a novidade é que eu me tornei, né, uma analista corporal. Para quê? Para juntos aplicarmos a chave mestra. O que é a chave mestra? São 6 encontros. O primeiro é uma análise corporal quando evolutiva, onde eu meço todos os seus traços, percentual de cada traço, e eu explico como sua mente funciona entendendo o seu corpo. E eu dou dicas bem práticas para começar já no mesmo dia a fazer alguns ajustes. Depois disso, nós temos 5 encontros online. Isso é individual, tá, gente? Individual, online ou presencial, mas online acho que é mais bacana. Depois nós temos 5 encontros online, de mais ou menos 1 hora cada, onde eu trato um traço de caráter por vez. Então vamos pegar aqui o seu esquizoide. Eu vou dizer pra você, você tem tal percentual de esquizoide, e você tá na dor nisso, e você tem um recurso disso. Então, tarefas para uma semana aí, produtiva, uma semana corrigindo algumas questões para você ficar com o seu esquizoide no recurso. Depois nós pegamos o oral. Depois vamos pegar 1 a 1. E em 6 encontros, a proposta é em 6 encontros sair da dor para o recurso e resolver uma questão. Por exemplo, a questão da obesidade. É resolver de uma vez por outra. Depois disso, ou junto com isso, qualquer dieta funciona, você vai entender o que você tem que fazer para gostar de uma atividade física, isso também nós vamos falar. E aí, um traço por traço, você vai saber como você funciona e você vai pegar a sua vida e levar para o próximo nível. Por quê? Porque você vai entender como você funciona e você vai ter um manual de funcionamento do seu corpo. É a proposta que eu tenho para você. E eu tenho uma promoção especial, eu coloquei 50% de desconto para as primeiras 10 pessoas. Só que 2 já me procuraram, antes de eu lançar 2 já me procuraram. Na primeira live, 2 pessoas já me procuraram na primeira live e fecharam comigo. Então são 10 vagas, sendo que 2 já estão fechadas. Então eu tenho 8 vagas nessa primeira turma. Mas vou continuar falando muito sobre isso aqui no Instagram. Eu quero aproveitar esse finalzinho aqui para agradecer muito vocês, agradecer a parceria de vocês, agradecer que você está sempre comigo aqui. Quero falar muito, muito, muito sobre isso, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque fez muita diferença para mim, me levou para um nível diferente em relação à minha vida e eu quero transbordar isso na vida de vocês. Obrigada pela sua participação nessas 2 lives, Deus abençoe sua vida e eu desejo para você recursos sem medida para você viver tudo o que Deus te programou para viver. Obrigada pela sua parceria, pela sua companhia, Deus te abençoe.